Olá, que tal fazermos uma blusinha com capuz, manga reta, feita a partir do corpo, com elástico no punho, cordão embaixo, simples e feita apenas na máquina. Essa é a nossa proposta para hoje. Vamos para a máquina? Primeira providência, então, fazer uma amostra. Fiz uma amostra com uma quantia de pontos, quantia de carreiras, arrematei em cima, embaixo, está toda arrematada. Se a peça vai ser vaporizada, vaporizo essa amostra também. Depois, meço quanto deu de largura. Aqui deu 10 centímetros, essa quantia de pontos. Vejo o comprimento, quantos centímetros deu? 10 também. Então, é um quadradinho, uma peça que foi feita avulsa, uma amostra para calcular quantos pontos colocar na tua blusa. A forma mais fácil de fazer, que não envolva contas, que não envolva matemática, é usar essa amostra num papel. Desenha a peça que você precisa. No caso aqui, eu tenho 84 centímetros de busto. Então, se é 84 de busto, divido, porque as costas dá 42, frente 42. Então, eu tenho 84 na circunferência. Aqui, então, são 42 centímetros nessa parte das costas. Depois, pego essa amostra e vou colocando em cima do desenho que foi feito para ver quantas vezes eu vou pôr essa amostra, quantos quadradinhos desse eu vou pôr para completar a medida de 42 centímetros, ou a medida das costas. Faço a mesma coisa no sentido do comprimento, uma, duas, para ver quantas carreiras eu vou precisar, no caso dessa que é reta, até o ombro. Se fosse em manga raglan ou manga redonda, eu faria até a manga, até a cava, quantos quadradinhos desse. Então, eu já tenho as carreiras e os pontos. Isso fica super fácil de fazer para quem está iniciando, não ter problema em achar a medida e colocar em pontos na máquina. Faço a mesma coisa para a manga. Faço um desenho com a manga, com o comprimento total de manga que eu tenho, e vou achando quantos quadradinhos, quanto de punho, quanto nessa parte que gruda na peça. E assim eu tenho a blusa pronta no papel, para depois seguir para a máquina e fazê-la tranquilamente. Coloquei aqui na máquina 116 pontos, enrolei, agora fiz uma barra dupla com 24 carreiras. Sigo reto até o ombro, porque essa é uma cava reta, é uma cava com manga reta. Então, é só tecer. Aqui eu estou trabalhando com 2 fios de lã industrial 228, regulagem 6. A barra não fiz marcação embaixo, segui ela na mesma regulagem sem mexer em nada. Cheguei na altura do ombro, com 224 carreiras, começo a fazer o ombro, elevando 6 na esquerda, 6 na direita.
Chegando aqui no centro com 44 agulhas, tiro do suspenso o lado direito, baixando as agulhas e remalho. Depois venho com o carro até aqui e remalho as demais. O centro eu vou tirar com linha de outra cor. Para frente, a mesma quantia de pontos, faço 16 carreiras. Acho a metade do trabalho, deixo 3 agulhas para um lado, 3 agulhas para o outro. Transporto um ponto para dentro e um ponto para fora. De um lado e do outro. Como 2 agulhas juntas, vagas, não fica muito bom o trabalho, uma delas eu deixo lá embaixo em espera. Faço uma carreira. Chamo essa agulha que ficou em espera. Outra carreira. Apanho a laçada que ficou no meio e coloco para a agulha que foi chamada por último. E completo 24 carreiras. Por esses 2 furinhos vai passar um cordão. Aqui, fecho a barra e sigo até a altura do decote. Em 180 carreiras, começo o decote. Primeiramente fazendo a abertura, levando um ponto para um lado, um ponto para o outro. As 2 agulhas centrais vão ser para o acabamento. Lado esquerdo em suspenso, carro em suspenso também. Faço 10 carreiras, começo o decote redondo. Conto a parte de ombro. Mais 6 agulhas. As demais deixo em suspenso para a base desse decote. Terminei de elevar as 6 agulhas para o arredondado do decote redondo. (224), começo o ombro. Remalho essas e depois vou para a esquerda e faço o mesmo processo. Primeiramente 10 carreiras, depois o arredondado e depois sigo até o ombro. Fácil, rápido, sem complicação. Para o acabamento da abertura, coloquei todos os pontos ali, baixo 3 agulhas. As demais ficam elevadas. Vou para a esquerda, diminuo um ponto. Na direita, baixo um ponto. Terminando em um ponto, acaba o trabalho. Existem outras formas de fazer acabamento aqui. Como eram poucas carreiras, eu prefiro um acabamento menor.
Esse mesmo tipo de acabamento que nós fizemos também poderia ser com um dos partes acionados. Aí o acabamento em si enrolaria, ficaria bem enroladinho, mas com 2 agulhas apenas sendo trabalhadas, eu não acho necessidade. Agora vamos colocar pontos para o capuz. Voltar pontos para a máquina da frente, dessa abertura até o ombro e metade das costas. Esse vai ser um capuz com bico atrás, porque não cabe colocar todos os pontos para fazer um tipo de capuz inteiriço. Volto esses pontos para a máquina e essas laçadas, posicionando para que caiba a parte das costas também na máquina. Vou para a parte da abertura, remalho 3 pontos. E agora sigo fazendo o comprimento desse capuz. O acabamento vai ser feito depois. Cheguei aqui para mim em 110 carreiras, tiro em linha de outra cor para depois costurar as 2 partes de cima desse capuz em ponto invisível. Se quiser remalhar também e costurar depois, é indiferente. Eu acredito que o ponto invisível fica melhor, já que é uma malha fina, o acabamento fica melhor. Mas, se quiser remalhar também, é uma opção. Primeira parte feita, coloco agora o restante da parte das costas e mais a frente e essas laçadas, na mesma quantia de agulhas que temos aqui. Vou para a esquerda, remalho 3 pontos no lado direito, da mesma forma que foi feito aqui, para que caiba o acabamento frontal e ele se encaixe nesse espaço. Esses fios vão ser arrematados dentro do acabamento, então não tem problema. É preciso lembrar, quando for colocar a segunda parte, de acrescentar essas agulhas que vão ser remalhadas aqui. Nós remalhamos na primeira parte, sobrou uma quantia de agulhas.
Agora, para colocar essa segunda, chamo mais 3 antes de colocar. E sigo reto fazendo o mesmo comprimento da primeira parte. Tendo o capuz pronto, coloco as laçadas da frente até em cima. Não consigo fazer todo o acabamento de uma vez só, porque eu tenho costura aqui e não cabe na máquina. Coloco as laçadas primeiro numa parte e depois vamos para outra. Sem espichar, sem deixar muito encolhido. Para isso, coloco a base, alguns pontinhos num lado, outros pontinhos no outro. E vou achando laçadas e colocando. Se eu estico demais, ele fica deformado. Se eu deixo muito encolhido, não cabe o rostinho da criança. Três carreiras. No lado da abertura, aqui embaixo, eu vou fazer um furinho, igual foi feito na frente. Deixo 3 agulhas, transporto uma para baixo, a próxima para cima. Chamo uma dessas agulhas para trabalho, chamo a próxima, ficou uma laçada aqui no meio, pego e coloco para a agulha que veio já em seguida. Assim eu tenho uma casa de botão, vamos dizer, ou um furinho grande para passar o cadarço. E completo a quantia de carreiras que eu quero para esse acabamento frontal. Eu vou fazer com 15 carreiras. Não precisa ser muito grande aqui na frente. Tiro com linha de outra cor e faço a outra lateral do capuz da mesma forma, lembrando de fazer o buraquinho no lado da abertura. Sempre deixo uma sobra de fio para costura, porque eu costumo costurar. Se quiser colocar os pontos iniciais e remalhar, também seria uma opção viável. O topo do capuz eu costuro com um ponto invisível, assim quando tira a linha de outra cor, ele fica inteiriço. E a parte do acabamento frontal, pego os pontos embaixo e em cima e costuro. Sempre cuidando para que ele não fique torto. O mesmo ponto que é pego aqui embaixo, tem o seu correspondente ali em cima. Se eu pego mais para cá, ele vai ficando torto.
Depois que tira a linha de outra cor, o acabamento fica perfeito. Com 15 carreiras, ele ficou uma quantia razoável para passar o cadarço dentro. E para esse cadarço, tanto esse do capuz quanto o de baixo, eu coloco 3 agulhas para trabalho. Chamo mais uma de cada lado. Aperto o primeiro parte. Assim ele tece um cordão enrolado. Na quantia no comprimento que quiser, tanto para esse do capuz quanto para aquele da barra. Na extremidade dos cadarços, para ele não ficar solto, existe a possibilidade de colocar peças como terminais assim e fazer um nozinho para ele ficar lá dentro. Ou canutilho. Encontrem armarinhos, terminais assim bem bonitos, diferentes em plástico. Com esse tipo de terminal também facilita não perder o cadarço ou cordão dentro da peça. Caso não queira fazer assim um cordão no tricô, na malha, existe também a possibilidade de comprar um pronto. Esses vêm em rolo e em cores bem variadas. Sintético ou em algodão. E é uma opção para colocar nesse tipo de trabalho que nós fizemos aqui, nesse tipo de blusa que nós fizemos aqui. Tendo o corpo já pronto, ombros costurados, toda a limpeza de acabamento do capuz já feita para não ter fios de outra cor ali incomodando, coloco ela numa mesa, estico com alfinetes e vejo onde eu quero a manga. Dependendo do tipo de blusa, quando é feito colocando a partir do corpo a manga, descendo em direção ao punho, eu posso ter uma largura pequena, posso colocar os pontos daqui até em cima, ou posso colocar mais para baixo. Isso depende do que você tem. Pode ser até uma blusa morcego sendo feita ao contrário. Isso também é possível fazendo assim, esse mesmo processo. Então, distribui ela na mesa, estica bem e veja o comprimento que você quer, da blusa até a axila, ou até o início da manga, e depois o restante é para a manga, de um lado na frente e nas costas também. Então, sempre distribui assim numa mesa para você ter uma noção de onde colocar um fiozinho para marcar e começar a apanhar as laçadas a partir desse fiozinho, de um lado e do outro. Coloquei os pontos para a máquina, tenho 100 agulhas, 100 pontos para início da manga aqui. Tenho 34 centímetros de comprimento de manga até o punho. Desconto o punho de acordo com o tipo de punho que eu tenha. Esse vai ser duplo, igual o que foi feito na parte da blusa. Para mim, eu fiz 24 carreiras, desconto essas 24 do total que eu preciso fazer. Preciso calcular quantas carreiras eu vou fazer e de quanto em quantas carreiras eu vou diminuir pontos. Para mim, descontando as 24 carreiras, eu vou ter que fazer 150
carreiras até o início do punho. Então, nessas 150 carreiras, eu vou ter que diminuir pontos para chegar embaixo com quantos? 60 pontos no mínimo. Agora, eu coloco 100 pontos menos 60. O que são esses 100 pontos? Os que eu tenho aqui na máquina. O que são esses 60? Os que eu quero, pelo menos, deixar no punho. Esse é uma conta que ficou redonda, 40 pontos, sendo que um ponto vai ser num lado, outro ponto no outro. Então, eu tenho 40 pontos para serem diminuídos em 150 carreiras. Conta simples, 150 carreiras divididos por 20. O que são esses 20? É um ponto de um lado, um ponto do outro. 7,5 é difícil você fazer um cálculo assim, porque não existe meia carreira. Então, ou eu arredondo para 7, ou eu arredondo para 8. Aqui vamos para 8, que fica mais fácil de diminuir. A cada 8 carreiras, eu vou diminuir um ponto de cada lado. Assim, eu vou chegar embaixo com cerca de 60 pontos também para punho. Cheguei em 150 carreiras, faço uma marcação aqui, elevo um sim, um não. Pego um fio de separação, um fio fininho, passo numa agulha por cima, outra por baixo. E faço 24 carreiras, que é o comprimento do punho. Para esse punho, eu não vou diminuir regulagem, ele vai ser na mesma que foi feita a malha, porque dentro vai ser colocado elástico. Aqui há a possibilidade de voltar os pontos para a máquina e remalhar, fechando o punho, ou deixar com fio de outra cor para ser arrematado depois, como foi feito o acabamento aqui em cima. Na máquina eu fiquei com 64 pontos, então é um punho razoável para essa blusa aqui, porque ela tem elástico dentro. Caso tenha outros modelos de punho, você faz a quantia adequando a esse tamanho. As duas mangas são feitas iguais. E eu tenho daí uma manga começada de cima para baixo. Essa é uma resposta que eu devia para uma inscrita que estava em dúvida de como fazer o trabalho começando a manga de cima para baixo. Eu espero que tenha respondido a ela. Blusa aberta, alfineto na mesa e vamos vaporizar. Vaporizar na lateral e na costura, ou na parte que foi grudado na máquina, a partir do corpo. Deixo esfriando e vou para outra manga e depois para o corpo. A mesma coisa no capuz. Assim eu tenho a blusa aberta. Se não gosta de vaporizar com ela aberta, também é possível costurar
e depois colocar uma toalha por dentro e ir vaporizando principalmente a costura, para ela se assentar melhor. E aqui a nossa blusinha. Elástico embaixo no punho, ajuda a segurar na medida certa. Feita a partir do corpo, descendo a manga, você tem a largura em cima e vai diminuindo para o punho. Cadarço embaixo, esse eu coloquei cadarço comprado, já pronto em algodão, mas poderia ser feito tecendo na máquina. Da mesma forma, no capuz, colocar o cadarço para envolver e passar por esse buraquinho aqui, deixando ele pendendo na frente ou para segurar mais amarrado. Essa é uma blusa bem fácil de fazer, feita somente na máquina. Respondendo à inscrita que pediu como fazer a manga a partir do corpo, eu espero que tenha respondido. E é um trabalho que dá ideia para muitos outros. Por exemplo, uma blusinha do mesmo modelo com cadarço, só que aberta toda ela na frente, fazendo bolsos na lateral, ou até bolso meio canguru, ou esse mesmo modelo sem o capuz, somente com gola, também ficaria bonito, uma gola alta ou uma gola mais baixinha, uma gola rolê, também ficaria bom. Cava, poderia ser a cava redonda, poderia ser cava raglan, ou manga reta como essa. E na frente também, em caso de ser uma peça fechada, poderia ser posto um bolso canguru, combina muito bem com esse modelo de cadarço embaixo. Um bolso canguru simples, feito depois na peça, apanhando os pontos aqui. Eu já mostrei num vídeo como fazer, eu deixo na descrição o vídeo desse bolso canguru, porque eu acho que vai fazer sucesso também para modelos desse tipo aqui. Essa então era a nossa ideia para hoje. O passo a passo de como fazer uma blusa feita apenas na máquina, com punho duplo, com elástico, cadarço embaixo e capuz. Um estilo abrigo, um estilo moletom. Nossa ideia para hoje é essa então. Bom trabalho!